O governo do Partido Comunista Chinês de Xi enfrenta uma das maiores crises existenciais da história. Uma guerra interna eclodiu no coração de Pequim, desencadeando medos que lembram Tiananmen. Dentro das paredes do Hotel Jingxi, repleto de segredos de Estado, pode ter ocorrido uma das maiores traições da história chinesa. A escala aterrorizante das alegações está oculta nos tiros que ecoaram nos corredores do hotel. Alega-se que ocorreu um confronto violento entre unidades de comando especiais leais, a Jiang, e a Unidade de Proteção Central, Unidade 8341, responsável pela segurança pessoal de Xi. Segundo relatórios vazados pela Reuters e Bloomberg, o general à frente do exército de Xi foi pego no último momento enquanto tentava um golpe palaciano para derrubar o dragão. O nome no centro das alegações é o general Zhang Youxia. Ele não é um soldado comum. Ele é amigo de infância de Xi, criado com a amizade de seus pais, o número 2 do regime, e o principal nome nas Forças Armadas. No entanto, hoje ele é acusado de liderar uma revolta sob o slogan "Salvar o partido, salvar a nação". Agora, o principal general militar da China está sendo investigado por suspeitas de graves violações de disciplina e da lei. Isso o torna o mais recente oficial a cair em uma longa purga em andamento. Fala-se de 3.000 soldados detidos, confrontos com guardas presidenciais e segredos nucleares sendo vazados para os Estados Unidos. Existem duas chaves para essa paralisia de Xi: traição e paranoia. As agências ocidentais estão cautelosas. Pequim está em silêncio. Mas uma coisa é certa: as espadas foram desembainhadas no Palácio do Dragão. Para entender como essa agitação esmagou a autoridade de Xi, devemos nos aprofundar nos detalhes daquele confronto no Hotel Jingxi. O Hotel Jingxi, o epicentro do incidente, não é apenas uma acomodação comum em Pequim. É uma caixa preta de alta segurança, onde são tomadas as decisões militares mais críticas do Partido Comunista Chinês. O que aconteceu dentro destas paredes ensurdecedoras na noite de 20 de janeiro de 2026 pode mudar a história moderna da China. De acordo com relatos que circulam nas redes sociais e rastreados por analistas de OSINT, o general Jiang e o chefe de gabinete, Liu Zhengli, apertaram o botão para neutralizar Xi Jinping durante uma reunião militar de alto nível. Alega-se que ocorreu um confronto violento entre unidades de comando especiais leais a Jiang e a Unidade de Proteção Central, Unidade 8341, responsável pela segurança pessoal de Xi. Vazamentos indicam que pelo menos 3 dos guarda-costas próximos de Xi foram mortos no local, mas que o plano dos golpistas foi frustrado no último segundo por uma dica interna. Isso não é uma falha operacional, mas um colapso. Com o plano exposto, o hotel foi cercado por veículos blindados em questão de minutos e as linhas de comunicação em Pequim foram cortadas. Então, onde está o imperador? Após alegações de um confronto no Hotel Jingxi, há rumores de que Xi Jinping foi evacuado do complexo de Zhongnanhai, no centro de Pequim, sob protocolos de emergência. A análise de inteligência sugere que Xi pode ter sido transferido para as Colinas Ocidentais, centro de comando militar de Xishan, fora de Pequim. Este é o bunker do juízo final da China. A centenas de metros de profundidade, é uma cidade subterrânea maciça, equipada com tecnologia capaz de gerir até mesmo uma guerra nuclear. Se Xi foi forçado a descer para este bunker em sua própria capital, a ameaça é muito maior e mais disseminada do que imaginávamos. A entrada de um líder em um bunker certifica que a estrutura de comando e controle do Estado, C2, sofreu um golpe severo, que a segurança se foi. Xi pode agora estar governando o país não de um palácio, mas de uma sala de guerra sob o frio concreto. Isso não é uma demonstração de força, mas uma luta pela sobrevivência. A escala da traição não se limita a uma mera luta pelo poder. É uma adaga cravada no coração da segurança nacional da China. De acordo com relatos chocantes do Wall Street Journal, citando fontes próximas ao escalão do comando nuclear, o general Zhang Youxia é acusado não apenas de tramar um golpe, mas também de vazar os dados técnicos mais confidenciais da China sobre seu programa nuclear para a inteligência dos Estados Unidos. Especificamente, disse que dados sensíveis sobre mísseis balísticos intercontinentais, DF-41, e sistemas nucleares de nova geração foram enviados para o exterior. Se esses dados foram vazados, isso significa que a alegação de superioridade tecnológica do exército chinês foi eliminada da noite para o dia. Se o general de mais alta patente em um exército está vendendo códigos de dissuasão nuclear, isso não é apenas um caso de corrupção, mas a devastação de toda a doutrina de defesa do Estado. O escudo nuclear de Xi Jinping foi rompido por sua própria mão mais confiável. Este vazamento pode significar que o Pentágono agora sabe como desativar os sistemas de defesa da China.
Após a tentativa de golpe ser suprimida, Pequim começou a testemunhar a maior caça às bruxas de sua história. De acordo com fontes confiáveis no local, como a Reuters e a Associated Press, há alegações de que não apenas Jiang e Liu, mas também cerca de 3.000 militares acreditados como afiliados a eles foram detidos. Embora a purga dentro das Forças Armadas tenha sido oficialmente apresentada como uma questão de violações disciplinares ilegais, na verdade foi uma purga de uma rebelião. De uma perspectiva técnica, a interrupção dos sinais de GPS nos céus de Pequim e em regiões militares críticas, imediatamente após a tentativa de golpe, a declaração de silêncio de rádio, EMCOM, e o desvio repentino de voos civis, provam que o regime recorreu a um apagão eletrônico total por medo de perder o controle. Embora Xi Jinping tenha tentado apresentar este ataque sob o pretexto de combater a corrupção, a realidade no terreno mostra que esta é uma batalha de sobrevivência que vai muito além disso. A Comissão Militar Central, CMC, o cérebro do exército, está atualmente efetivamente fechada. Este é um exército devorando a si mesmo, não um exemplo de canibalismo industrial, mas desta vez um caso de canibalismo militar. Os sucessivos desaparecimentos de generais paralisaram as capacidades operacionais do exército chinês, interromperam, e a imagem de uma frente unida, apresentada ao mundo exterior, vê lugar a um profundo caos e incerteza. Unidades blindadas implantadas nas ruas de Pequim, todo o movimento paralisado nos quartéis e celulares confiscados provam que o exército chinês está atualmente em estado de pânico. Xi lançou um processo implacável para retornar o exército às suas configurações de fábrica. No entanto, a purga de um número tão grande de pessoal também está esmagando as capacidades operacionais do exército. Alegações de que generais foram presos junto com suas famílias enviam uma mensagem sobre quão sangrenta pode ser a política de tolerância zero de Xi. Na história do Partido Comunista Chinês, a queda dos segundos homens sempre foi sangrenta e chocante. O processo pelo qual Jiang Yuxia está passando hoje tem uma semelhança assustadora com o famoso incidente de Lin Biao de 1971 para os historiadores. Naquela época, o general Lin Biao, que havia sido declarado sucessor de Mao Zedong, morreu quando seu avião caiu na Mongólia, enquanto fugia após uma tentativa de golpe fracassada. A história pode estar se repetindo em Pequim. Hoje, a queda de Jiang Yuxia é o momento Lin Biao do século XXI. Na história do Partido Comunista Chinês, ser o segundo homem sempre significou caminhar na sombra do carrasco. A queda de Jiang é a maior fissura existencial que o partido viu desde a crise de Tiananmen em 1989. Naquela época, a crise era entre reformistas e conservadores. Hoje, a crise está irrompendo de dentro da própria aristocracia vermelha de Xi. A história está se repetindo, mas desta vez sob a sombra de segredos nucleares e armas hipersônicas. A queda de Jiang Yuxia foi, na verdade, a parada final em um teste de lealdade de longa data. Xi Jinping tinha percebido que estava começando a perder o controle sobre a força de foguetes, especialmente desde 2023. Relatórios de inteligência vazados sobre tanques de combustível de mísseis nucleares sendo preenchidos com água mostraram que a podridão no exército não era apenas financeira, mas estratégica. Em vez de limpar essa podridão, o general Jiang pode ter elaborado seu próprio plano de salvação, acreditando que a política agressiva de Xi em relação a Taiwan levaria o exército ao desastre. No entanto, esse movimento não fez nada além de relegá-lo às prateleiras empoeiradas da história, ao lado de outros líderes de golpes fracassados. A declaração do regime sobre violações disciplinares é, na verdade, uma máscara burocrática usada para encobrir essa profunda fratura histórica. Xi parece ter aprendido com o caso de Lin Biao. Ele não permitiu que seu rival escapasse, mas o derrubou ali mesmo em seu próprio hotel, dentro de suas próprias paredes. O centro de comando foi esvaziado, com apenas burocratas leais substituindo os generais veteranos de guerra. A maior baixa estratégica desta guerra civil silenciosa em Pequim é o sonho de vida de Xi Jinping de anexar Taiwan. O general Jiang Yuxia e o expurgado Liu Jianli eram dois dos últimos generais de alta patente no exército chinês com experiência real de combate. O cérebro e o músculo do exército foram cortados ao mesmo tempo. Analistas estratégicos indicam que, após uma purga dessa magnitude, o exército chinês precisaria de pelo menos 3 a 5 anos para ser capaz de conduzir uma operação anfíbia abrangente contra Taiwan. Para Xi Jinping, lançar uma invasão no exterior com um exército cuja estrutura de comando foi destruída
e cujos oficiais têm lealdade questionável seria suicídio político. Esta situação abre uma janela de oportunidade de ouro para Taiwan e seus aliados, enquanto apresenta a Pequim um xeque-mate estratégico. Xi não pode atacar no exterior sem limpar seu exército. Enquanto limpa seu exército, ele perde seu poder no exterior. O dragão não é atualmente um gigante ameaçando o mundo exterior, mas uma criatura ferida lutando contra seus próprios fantasmas internos. Os planos para a invasão de Taiwan, juntamente com vazamentos nucleares e arquivos de traição, foram enterrados profundamente no bunker de Xishan. O eco mais trágico desta guerra civil em Pequim é sentido a milhares de quilômetros de distância em Moscou, dentro das paredes do Kremlin. O general Zhang Yuxia não era apenas o braço direito de Xi, mas também o arquiteto invisível e coordenador logístico da aliança militar China-Rússia. Ele foi quem se comunicou diretamente com os generais de Putin e aprovou o envio de tecnologias de uso dual e componentes críticos para a Rússia. Com a remoção de Jiang, houve uma interrupção súbita na linha de apoio ilimitado de que Moscou dependia na Ucrânia. Dados de OSINT e anomalias nos registros aduaneiros indicam uma queda de 40% nos envios de microchips, motores de drones e dispositivos ópticos da China para a Rússia nas últimas 48 horas. Esta situação é um desastre estratégico completo para Putin. Peças fabricadas na China, o sustento do exército russo na frente ucraniana, tornaram-se vítimas deste caos político em Pequim. Xi Jinping está tão preocupado em limpar a traição dentro de seu próprio exército que as necessidades de Putin nas linhas de frente agora se tornaram um risco de segurança para ele. Os laços estreitos de Jiang Yuxia com a Rússia estão agora fazendo com que essas remessas sejam vistas como suspeitas. Enquanto Putin observa seu maior aliado cair em desamparo dentro de sua própria casa, o isolamento estratégico da Rússia se aprofundou como nunca antes. Este é um efeito dominó. Um tiro em Pequim leva um tanque russo em Donbas a ficar sem peças de reposição. A queda de Zhang significa o cancelamento do maior cartão de crédito na carteira estratégica de Putin. Quando olhamos para o panorama geral como PPR global, o que vemos não é apenas a queda de um general, mas a decadência interna da reivindicação da China de ser uma superpotência global. Enquanto Xi Jinping esmagava todos os seus rivais sob a bandeira de combater a corrupção por uma década, ele na verdade construiu uma enorme muralha de medo ao seu redor, e essa muralha finalmente desabou sob seu homem de maior confiança, Zhang Yuxia. Este evento simboliza o colapso inevitável de regimes de um só homem. Quanto mais o poder é centralizado, mais devastador se torna o impacto da traição. A traição de Zhang Yuxia enviou esta mensagem a Xi e ao mundo: poder absoluto gera desconfiança absoluta. O exército chinês agora é apenas um monte de soldados, uma estrutura com disciplina interna quebrada, onde o mérito foi sacrificado pela lealdade e segredos tecnológicos foram roubados. Isso não é apenas o abalo de Pequim, mas de todos os blocos autoritários, o eixo. Quando Xi Jinping emergir de seu bunker, ele provavelmente verá milhares de oficiais saudando-o, mas em nenhum de seus olhos encontrará aquele antigo respeito, nem atrás dele aquele antigo poder. O dragão agora está ferido por dentro. A tempestade que ecoou pelas ruas silenciosas de Pequim naquela noite anunciou não apenas uma tentativa de golpe, mas o fim de uma era. Quando o aliado mais próximo do imperador se tornou carrasco, a ordem aparentemente inabalável desmoronou. Sob a sombra dos segredos nucleares, o dragão agora arde com o fogo da traição interna. Esta guerra civil silenciosa destruiu para sempre o mito de lealdade absoluta do exército chinês. E agora, apenas uma verdade permanece para o líder no bunker. Não há ninguém em quem confiar no palácio. Apenas pânico no coração do dragão. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por